Alta noite, sentindo meu bestunto pejado, qual vulcão de flama ardente, leve pluma empunhei, incontinente, o fio das ideias fui traçando. Ó musa da Guiné, cor de azeviche, estátua de granito denegrido, ante quem o leão se põe rendido, despido do furor de atroz braveza. Empresta-me o cabaço do urucungo, ensina-me a brandir tua marimba, inspira-me a ciência da candimba, às vias me conduz da alta grandeza. Quero que o mundo me encarando veja um retumbante Orfeu de carapinha, que a lira desprezando por mesquinha, ao som decanta de marimba augusta. Bonito, não é? Esse poema do Luiz Gama foi publicado em 1859 e chama-se Lá Vai Verso. Ele pega símbolos, imagens, instrumentos musicais africanos, conclamando as deusas de pele negra, as musas de pele negra, para inspirá-lo na sua prosa. E ele fala, estou renegando a lira, né? Estou renegando as referências, influências europeias que poderiam conduzir a minha escrita, a minha conduta. Só que isso é um pensador intelectual, um ativista, um militante, publicando no final da década de 50 do século XIX, na cidade de São Paulo, uma cidade escravista, numa ordem escravocrata. Ele, um sujeito negro, nascido livre, escravizado pelo próprio pai aos 10 anos de idade, né, vendido como escravo pelo próprio pai aos 10 anos de idade, vai letrar-se, aprender a ler, a escrever, já um pouco mais velho, com seus 17, 18 anos de idade, e tornou-se um dos maiores, certamente de São Paulo, o maior advogado abolicionista da causa negra ainda no sistema escravista. Luiz Gama ter um busto aqui no centro de São Paulo, né, um busto como esse, que tem uma imponência, né, e que não coloca uma figura muito reincidente de encenação de corpos negros, de personalidades negras no Brasil, em bustos e em monumentos como trabalhadores, escravizados, acorrentados, né? Se pensarmos, por exemplo, talvez no maior símbolo de escultura pública na cidade de São Paulo, o Deixa que eu empurro, aquele monumento às bandeiras, as pessoas negras que ali aparecem numa condição subalternizada, né? Então, o Luiz Gama tem um busto criado em outra perspectiva. Não é em qualquer lugar que ele está situado. Então, o fato dele estar aqui na Praça do Aroucho, no Largo do Aroucho, no centro da cidade, num lugar de grande movimentação e num lugar de histórico de resistência. É um lugar que tem uma vivacidade, uma movimentação da resistência acontecendo hoje, agora. É ainda um lugar de referência em que população de diferentes estratos LGBT de todo o país, de várias quebradas da cidade de São Paulo, das periferias de São Paulo, vêm para cá porque se sentem num lugar seguro, num lugar que podem andar, se vestir, socializar de maneira um pouco mais livre, um pouco mais permitida. Então ter o Luiz Gama aqui, um ícone de resistência negra para o país, tem um simbolismo para além do simbólico, né? Tem uma prática efetiva. Eu gosto de pensar esse busto em sua dimensão, para mim ele parece uma espécie de microcosmo, de um ponto, de um nexo causal que liga muitas faces do que eu entendo da cidade de São Paulo como uma cidade estruturalmente excludente e em especial interesse em colocar à margem de sua história oficial, o que significa também colocar à margem dos espaços territoriais populações minorizadas, né? Populações negras, populações LGBT, o papel das mulheres na construção da cidade de São Paulo, por exemplo. E aí o busto do Luiz Gama é esse busto construído nos anos 30. Quando a gente olha para o busto, né, tem escrito Luiz Gama, por iniciativa do Progresso, homenagem dos pretos do Brasil, né? Progresso, o nome de um importante
jornal da imprensa negra no começo do século XX. Foram eles que levaram à frente uma vasta, grande campanha para construir esse busto, entendendo a centralidade de Luiz Gama na história do país, na história da cidade de São Paulo. E é muito impressionante como esse busto surgiu depois de muitos problemas, depois de muitas disputas, para ele ser construído com o poder público, com a incapacidade de conseguir grana para fazer, e depois de muito esforço ele é realizado. Ele é realizado por iniciativa da população negra de São Paulo organizada para os pretos do Brasil, como diz a própria placa que está sobre o busto, né? Um busto de bronze, esse material indestrutível, né? Tido na história da arte, especialmente escultórica, como um material que vai ficar para a eternidade. Tal como esse poema do Luiz Gama, né, em que ele vai buscar inspiração em referências africanas, em musas de pele escurecida para a escrita do seu poema, a gente hoje, em 2018, também faz o percurso de buscar referências africanas e retirar das gavetas empoeiradas referências de homens e mulheres negros que construíram o país. A gente vê que um sujeito, 150 anos atrás, já escrevia um poema nessa mesma linha, né? Pensando em outras fontes que não europeias, que não canônicas, de inspiração para a construção da sua própria cidade. As cidades brasileiras, se a gente pensar no ponto de vista do que é a presença negra nessas cidades, todo um Brasil, todo um país construído por mãos, pés e cabeças e olhares negros, seja na mão de obra, seja na concepção, seja pelo aporte de filosofias, de modos de vida, de relações de parentesco, de arte, que povos africanos vieram para cá e seus descendentes implementaram para construir o Brasil. Toda essa riqueza magistral de imponência e de presença negra aparece muito pouco em nossas cidades. Em São Paulo, então, a gente vive um apagamento talvez dos mais perniciosos. Mas se a gente for um pouquinho mais desarmado e olhar com olhos pouco mais abertos, convocando outras musas, outros instrumentos musicais que não só a lira, aí a gente vai ver essa cidade vibrando. A cidade é antes e sobretudo o que a gente faz dela. Vale a pena pisar no asfalto de São Paulo, vale a pena pisar nas calçadas de São Paulo e olhar, sentir, viver, tocar a cidade que a gente vive. Porque as coisas estão aí. Entre o oculto e o visível, lá estão.